Pessoal, meu nome é Érica, eu sou monitora de oftalmologia e hoje a gente vai falar sobre a retinopatia hipertensiva. Nessa videoaula as questões vão ficar no final. Então vamos começar. A retinopatia hipertensiva ela é caracterizada por ser uma alteração no olho decorrente da hipertensão. Então a hipertensão ela pode pegar várias estruturas do olho, como a retina, coroide, até mesmo a papila, né, que é o chamado disco óptico. No caso, quando você tem alteração retiniana, aí você dá o nome, né, de retinopatia hipertensiva. É importante a gente estudar esse tema porque a retinopatia hipertensiva ela é considerada uma das principais causas de retinopatia e ela representa também uma lesão de órgão-alvo. Cerca de 15% dos pacientes hipertensos vão apresentar essa patologia. Essa tabela eu tirei da Diretriz Brasileira de Hipertensão, que mostra para vocês outras lesões de órgão-alvo, né, que tem a ver aí com o cérebro, com o rim, com o coração, mas aqui embaixo a gente mostra para vocês com essa seta rosa que a retinopatia ela também entra como sendo lesão de órgão-alvo. E uma observação que vocês têm que saber é que a retinopatia hipertensiva ela é mais sensível que a hipertrofia ventricular esquerda no reconhecimento de lesão de órgão-alvo na hipertensão. Por isso, a importância da gente estudar esse tema. A gente sabe que 90%, né, da retinopatia hipertensiva acontecem com pacientes hipertensos, mas os principais fatores de risco relacionados são com relação à afrodescendência, raça negra, idade avançada, no caso aí acima de 60 anos, e também pressão arterial não controlada. Se esse paciente não trata bem a sua hipertensão, ele tem 2 vezes mais chance de ter retinopatia hipertensiva do que aquele que tem a pressão mais controlada. Com relação ao diagnóstico, a gente sabe, óbvio, que a gente tem que fazer uma boa anamnese, não se esquecendo de perguntar sobre o histórico de hipertensão, saber que medicamentos que esse paciente usa, se ele está fazendo uso adequado, medir a pressão arterial também desse paciente no momento da consulta é necessário, e, claro, fazer a oftalmoscopia, porque os achados no fundo de olho, eles vão ser importantes para a gente quantificar, inclusive, o grau da retinopatia hipertensiva. As formas clínicas da RH, que é retinopatia hipertensiva, elas se dividem em RH crônica ou então aguda. Nos casos crônicos, você tem lesão maior da retina e o aumento da pressão, como o nome, né, da forma clínica diz, você tem um aumento da pressão de forma crônica, né? As pressões elas ficam aí na faixa de 140 por 90. Agora, quando você tem uma subida de pressão mais rápida e severa, aí você já vai ter uma RH dita aguda maligna, tá? Aí ela pode pegar a retina, a coroide, o nervo óptico. O aumento dessa pressão é muito abrupto e muito alto também, chegando a valores, né, de 200 por 140 milímetros de mercúrio. Com relação à clínica, é importante dizer que a forma crônica ela é assintomática e os sintomas eles só surgem quando na vigência de complicações, como é o caso da retinopatia hipertensiva aguda maligna. Aí a gente tem alguns sintomas que a gente pode descrever, né? Você tem dor de cabeça, você pode ter escotoma, você pode ter visão dupla, que a gente chama de diplopia, visão turva, né, que é a visão embaçada, e até mesmo esses flashes de luz que se apresentam no campo de visão do paciente, que a gente vai denominar fotopsias. Nessa imagem, eu mostro para vocês um fundo de olho normal com as estruturas, para vocês se lembrarem, né, da fóvea, da mácula, do disco óptico e também da passagem de artérias e veias pela retina, arteríolas e vênulas. As principais alterações vasculares que acontecem na retinopatia hipertensiva decorrem de fenômenos que
a gente classifica em alterações hipertensivas e arterioscleróticas. Nesse caso, essas alterações, elas modificam os vasos retinianos. Para a gente entender melhor como é que elas funcionam, é importante a gente falar um pouco da fisiopatologia da doença, né? Quando você tem um aumento de pressão, inicialmente, você tem uma vasoconstricção reflexa do vaso, né? E com um aumento persistente de pressão, você pode ter uma perda da barreira hematorretiniana, e esse processo, ele causa um extravasamento de plasma e sangue que vai resultar em algumas alterações vistas na, nas alterações hipertensivas, como exudatos duros, algodonosos, hemorragias e até mesmo edema de papila. Agora, quando você tem alteração arteriosclerótica, esse processo, ele já é um processo final da retinopatia hipertensiva, né? E esse processo, ele inclui esclerose e obliteração do vaso por conta de necrose. Aí, nesse caso, você pode ter reflexo arteriolar aumentado, cruzamentos arteriovenosos patológicos, que a gente vai comentar agora sobre eles, tá bom? Então, vamos lá. Com relação às alterações hipertensivas, a gente tem representado nessa imagem a formação dos exudatos duros, que nada mais é do que quando você tem a quebra, né, dessa barreira hematorretiniana, você começa a extravasar o plasma, e nesse plasma você pode ter deposição de lipídio nas camadas da retina. Quando você tem essa deposição de lipídios, você tem essa formação desses pontos esbranquiçados, porém até chegar a ser dourados, né? Que a gente chama de exudatos duros. Outras alterações, dentro das alterações hipertensivas, a gente tem esses exudatos algodonosos, que correspondem a infarto retiniano, né? A infarto ganglionar, representados pela seta preta, e a seta azul mostra um edema de disco acentuado, né? Esse edema de papila, ou também que é chamado de disco, é a marca da crise hipertensiva, tá? É grave no caso. Essa seta vermelha, por sua vez, ela já representa hemorragia. E essa hemorragia, ela é chamada de hemorragia em chama de vela. Por quê? Porque é uma hemorragia linear, ela fica superficial, na camada de fibra nervosa da retina, né? E esse aspecto, ele parece uma chama de vela. Só que essas hemorragias, elas também podem aparecer como sendo pontos, né? Na retina. E aí a gente chama de pontos hemorrágicos, tá? Agora, com relação às alterações arterioscleróticas, a gente tem aí a vasoconstricção, tá certo? Essa vasoconstricção, como na fisiopatologia a gente já viu, ela ocorre como uma resposta primária ao aumento de pressão, e aí, no caso, você tem uma redução da relação do diâmetro arteríola e vênula. E aqui a gente tem uma alteração que a gente chama de reflexo arteriolar aumentado. O que é isso, Érica? Quando a gente faz um fundo de olho normal, a gente não consegue ver a parede do vaso no oftalmoscópio. O que a gente observa, na verdade, é a coluna de sangue que ocupa o espaço vascular e um brilho bem fininho que fica ali no centro, ao longo das arteríolas, tá? Esse sinal, ele é formado pelo reflexo da luz do oftalmoscópio na interface da coluna de sangue e a parede do vaso. Só que, quando a gente tem alterações como alterações de esclerose, né, a parede do vaso começa a ficar mais espessada, você começa a perceber que esse reflexo na arteríola, ele encontra-se alterado. E a manifestação mais precoce desse processo é o aumento do reflexo arteriolar. Por que eu chamo de aumento do reflexo arteriolar? Porque esse reflexo, ele vai se tornar mais difuso e ele aparenta menos brilho quando você faz a oftalmoscopia.
quando você tem progressão dessa esclerose e desse reflexo arteriolar, desse processo, no caso, né, você tem uma modificação na cor da arteríola e ela pode ficar mais próxima do dourado. Quando ela fica dessa cor, aí a gente chama de arteríola em fios de cobre, o que denota cronicidade, no caso. Agora, quando esse processo de arteriosclerose vai ficando cada vez mais grave, ou seja, a parede do vaso vai ficando mais espessada, você vai tendo uma redução do lúmen da artéria, aí você não consegue visualizar a coluna de sangue e o vaso ele fica esbranquiçado. E essa alteração, ela é conhecida como arteríola em fio de prata. Outra alteração arteriosclerótica muito comum é os cruzamentos arteriovenosos patológicos, tá? Normalmente, em 80% dos casos, nos cruzamentos vasculares, as artérias, elas se sobrepõem às veias, tá certo? No cruzamento normal, a coluna de sangue da veia, ela pode ser vista de forma diferente, tanto na arteríola quanto na veia. Agora, quando você tem esclerose, a visualização da veia, ela fica prejudicada nesse cruzamento, e aí você tem o sinal mais precoce, né, de alteração de cruzamento arteriovenoso patológico, que a gente chama de ocultamento da veia. E então, você começa a ter os sinais, os epônimos, né? O sinal de Gunn, o sinal de Salus e o sinal de Bonner. O sinal de Gunn é como se, por exemplo, se vocês visualizarem melhor, é como se tivesse uma interrupção da veia quando a artéria passa por essa veia, né? Se a gente for conceituar, é a aparente interrupção da coluna venosa pré e pós-cruzamento. Se esse processo ele vai ficando cada vez mais avançado, aí você pode ter o sinal de Bonner. O sinal de Bonner, no caso, seria o represamento da coluna venosa de um lado do cruzamento, né? Então, a veia ela fica mais engurgitada. Se vocês forem olhar à esquerda, ela fica mais engurgitada em relação à porção direita, né? É como se estivesse estrangulando ali a veia, a artéria estivesse estrangulando a veia. E você tem ali também embaixo o chamado sinal de Salus, que seria uma deflexão do trajeto venoso pela arteríola no cruzamento, né? Então, é como se a veia, ela meio que sofresse uma deflexão, uma alteração na sua passagem quando a artéria passa por ela, tá certo? Uma alteração no seu trajeto, que eu quis dizer. Existem várias classificações que a gente usa para poder estagiar a retinopatia hipertensiva. E uma delas é a chamada classificação de Kate Wagner Baker. Nessa classificação, ele estagia em graus a retinopatia hipertensiva, ela varia de 1 a 4. No grau 1, são as alterações mais precoces vistas na retinopatia hipertensiva, como vasoconstricção, tortuosidade dos vasos, aumento do reflexo arteriolar. E à medida que você vai progredindo nos graus, você vai também fazendo com que essas alterações elas sejam mais severas, né? Se você for olhar aí no grau 4, você pode ter até edema de papila. Aqui nessa imagem que eu coloquei para vocês, eu representei aí os graus da retinopatia hipertensiva. Se vocês forem olhar nessa última figura, na figura 13, né, você tem um edema de papila na região, que caracteriza a hipertensão acelerada maligna. Nesse caso, se a gente fosse classificar por aquele estágio, né, ela estaria, no caso, no grau 4. Né, que é o grau mais avançado da retinopatia hipertensiva, por aquela classificação que a gente acabou de ver. Essas figuras todas estão presentes nos textos didáticos de vocês, certo? E todas essas legendas também estão lá.
Com relação ao tratamento, a conduta da retinopatia hipertensiva, a gente sabe que não existe um tratamento específico. No caso, a gente tem que voltar a atenção para a normalização da pressão arterial. E isso é o que a gente faz na cardio, né? Que é o quê? Mudança no estilo de vida, se for necessário, uso de antihipertensivo, né? O acompanhamento desse paciente que tem retinopatia hipertensiva, a gente faz exame oftalmológico com recorrência, né? Tanto para medir a acuidade visual, quanto para avaliar alterações no fundo de olho. E também a gente tem que ficar atento com relação às complicações que surgem da retinopatia hipertensiva, porque são essas complicações que levam à baixa de visão nesses pacientes. Aí a gente pode citar, por exemplo, hemorragias intraoculares, atrofia óptica, descolamento de retina, oclusão venosa, que podem acontecer por conta da RH, tá ok? Agora aqui, eu vou falar para vocês das duas questões que tinha naquele formulário. Eu sugiro que vocês pausem o vídeo agora para dar uma lidinha, porque agora eu vou já lendo e comentando, para o vídeo não ficar mais longo, tá bom? Então vamos lá. Senhor Raimundo, natural e procedente de Sobral, 70 anos, negro, é hipertenso e faz acompanhamento com você no posto de saúde. É muito curioso e durante sua consulta de rotina te questiona sobre a retinopatia hipertensiva. Aí vamos lá, você responde corretamente que a retinopatia hipertensiva crônica é geralmente sintomática, podendo o senhor Raimundo apresentar baixa acuidade visual, diplopia, escotomas, fotopsias, metamorfopsias, devendo procurar ajuda na vigência destes sintomas. No caso, essa letra A ela está falsa, por quê? Porque a retinopatia hipertensiva crônica ela é assintomática. Esses sintomas que eu coloquei para vocês foi da retinopatia hipertensiva aguda maligna. É ela que tem distúrbios visuais, por isso que a letra A está falsa. A letra B, que há tratamento específico para retinopatia hipertensiva, podendo ser usada a laser terapia como a fotocoagulação. Nesse caso, a letra B está errada porque, como a gente acabou de ver, a gente sabe que não existe um tratamento específico. O que a gente tem é a normalização da pressão. E esse tratamento com laser terapia, na verdade, é uma das terapêuticas usadas na retinopatia diabética, tá? Então, não é para confundir. Letra C. Que o senhor Raimundo apresenta os 3 principais fatores de risco, principalmente se pressão arterial não controlada. No caso, essa questão ela tá certa, é a resposta. Por quê? Porque o senhor Raimundo, ele é negro, ou seja, afrodescendente, tem acima de 60 anos e é hipertenso, né? Então, são os 3 principais fatores de risco na retinopatia hipertensiva. Letra D, que não há emergência médica relacionada à retinopatia hipertensiva por se tratar de uma doença crônica. Não. Na verdade, a gente sabe que a retinopatia hipertensiva maligna, ela deve ser interpretada como um achado de uma emergência. Para vocês terem uma ideia, sem tratamento, a mortalidade atinge 50% em 2 meses e até 90% em 1 ano. Tá bom? A letra E, que os principais achados da retinopatia hipertensiva incluem exudatos duros, verdadeiro, algodonosos, sim, hemorragia, sim, edema de papila, sim, e microaneurismas. Na verdade, os microaneurismas, eles são alterações fundoscópicas da retinopatia diabética, tá? O que a gente tem, no caso, é vasoconstricção, tá certo? No caso da retinopatia hipertensiva. Agora, a segunda questão. Você realiza a fundoscopia de rotina da dona Maria, de 78 anos, hipertensa mal controlada, que apresenta as alterações vistas na imagem a seguir. Considerando a sua principal hipótese diagnóstica, a partir da análise do fundo de olho, nomeie as alterações apontadas pela seta em cada imagem. Então, na letra A, a gente vai ter o quê? Aquela alteração hipertensiva que a gente viu, né, durante a aula, que é o quê? Hemorragia em chama de vela. Então, a resposta melhor seria essa daí. A letra B é o quê? A representação de um cruzamento artério-venoso patológico.
Se vocês quisessem ser mais específicos, vocês poderiam colocar o sinal de Gauss, né? Que é como se fosse, quando a artéria passa pela veia, é como se a artéria estivesse cortando a veia em duas partes. Mais ou menos assim, tá certo? Se vocês quiserem pensar dessa forma. A letra C é o quê? A deposição de lipídios na camada da retina, que a gente vai chamar de exudato duro, né? E a letra D, na verdade, apresenta o que a gente chama de manchas algodonosas, que representa infarto ganglionar ou infarto retiniano. Se vocês forem olhar mais aqui para baixo, a gente tem a representação da estrela macular, que nada mais é do que a deposição de lipídios na camada plexiforme externa. Aí ele fica parecendo esses fogos de artifício aí, tá? Que a gente chama de estrela macular. É como se fosse um exudato duro na forma de uma estrela. Por fim, eu só queria fazer mesmo uma propaganda do nosso site, que é www.leagueoftalmo.wordpress.com. Nesse site, vocês, na seção de material de apoio, vocês encontram os textos didáticos que a gente atualizou, eu e a Ana, com relação às aulas que vocês veem, né, durante o módulo de oftalmologia, e lá vocês têm acesso ao texto da retinopatia hipertensiva. Então, todas as tabelas, fotos, todos os textos, né, as informações que eu coloquei aqui nessa aula estão nesse texto. Então, gente, é isso. Agradeço e tenham um ótimo dia.